Bom, então vamos começar, né? Boa noite. Gostaria de, em primeiro lugar, dar as boas-vindas a todos vocês nesse primeiro inédito curso de pós-graduação em Previdência dos Servidores Públicos. É importante ressaltar essa parte, porque não se trata propriamente de analisar ou somente de analisar o regime próprio de previdência dos servidores. Também, o regime próprio será objeto, em grande medida, da nossa reflexão aqui. Mas, na verdade, a ideia é trabalhar a previdência dos servidores públicos, incluindo o regime próprio, incluindo a previdência social no seu regime geral de previdência social, e incluindo a previdência complementar. Nós sabemos que nem todos os servidores públicos têm cargo efetivo. Então, existem servidores que não têm cargo efetivo, que têm a previdência no regime geral de previdência social. Tem servidores que têm cargo efetivo e que também não têm unidade gestora de regime próprio. Isso acontece muito nos municípios. E tem também a previdência complementar dos servidores públicos, instituída aí recentemente, quando eu digo recentemente, já desde 2012, mas ainda recente, né? É importante que a gente analise esse ponto. Um outro detalhe dessa pós é verificar também que nós iremos abordar nos regimes a parte de servidor no que se refere ao custeio e ao benefício. Então a ideia de custeio e benefício, ela também será observada. Não só assim no custeio e no benefício, e não só nos regimes, mas também nós temos que pensar na gestão. Eu acho que entender um pouco da gestão da previdência do servidor, tanto de um lado, se você é um advogado, previdenciarista, se você é um gestor, né, para analisar sob o ponto de vista também da gestão. Então é um curso que nesse aspecto ele é inédito, né? Ele é inédito porque ele procurou dar um enfoque bem abrangente. E ele não se destina só a um público especificamente. Não é só para o advogado, não é só para o gestor, não é só para aquele da área jurídica, é para todos aqueles que têm um interesse na previdência do servidor público. Até porque os advogados, os gestores, os contadores, os leigos interessados, eles percebem que para dominar previdência, você tem que dominar várias áreas do conhecimento. Talvez seja um dos ramos aí da ciência, né, e do direito especificamente, mais complexos, porque envolve uma necessidade de várias áreas do conhecimento. Então é para dar as boas-vindas a essa pós-graduação. A perspectiva aqui da pós-graduação, do IEPREV, é justamente uma visão teórica associada à prática, associada à rotina, não é ficar só na teoria, nas teses, sem um apego fático, e também não ficar no apego fático sem um fundamento teórico. Né? Afinal de contas, pós-graduação é uma das formas de ensino, se divide em graduação, pós-graduação, ensino, pesquisa, extensão. Nós estamos aqui na pós-graduação, momento de reflexão e de análise prática. Então, nessa parte teórica, né, todas as disciplinas terão uma parte teórica com fundamentos, com teses significativas, algumas postas à discussão judicial, principalmente, outras ainda não. Nós veremos várias situações aqui que é meramente uma criação ainda, né, e eu acho que a gente na academia, na pós-graduação, a gente tem essa possibilidade de fazer. E também a análise prática. Prática desde o estudo de casos, principalmente com as soluções apresentadas ou as possíveis soluções, análise de jurisprudência, análise de julgados, efetivamente uma prática real, né, com talvez um ou outro modelo. Eu não gosto muito de fechar modelos, não, mas na ideia do modelo, de dar uma dimensão, de dar um caminho, né, sem que aquilo signifique fechar questão naquele modelo. A gente sabe que o copia e cola às vezes ajuda, mas às vezes atrapalha também. Né? Então é ver o modelo como uma bengala, como uma forma de você encontrar um caminho para poder seguir, mas não que ele vai ser determinante nesse ponto de vista.
Vocês já tiveram acesso, né, ou terão acesso aí a todo o conteúdo programático das disciplinas. E a disciplina que nós vamos tratar hoje é sobre introdução ao regime próprio de previdência social. E eu vou aproveitar a oportunidade para me apresentar também. Estou agora a convite do IEPREV, aí que vem capitaneando essa pós-graduação juntamente com a Universidade Cândido Mendes, né, na condição de coordenador, junto com o professor Fernando Calazans e com a professora Elisa Faria. Então, nós três temos aí o encargo de coordenar essa pós-graduação. Qualquer dúvida de ordem acadêmica a respeito do conteúdo programático, das disciplinas, do acesso à informação efetivamente, é conosco. Claro que a organização é a cargo do IEPREV, que também um dos coordenadores é o Roberto Carvalho, ele cuida mais dessa parte administrativa, juntamente com a sua equipe, que vocês já tiveram aqui o conhecimento, né? Mas qualquer coisa da área acadêmica ou administrativa, estamos aqui para coordenar. Está aí meu nome, Marcelo Barroso Lima Brito de Campos, né? Vocês podem acessar o currículo Lattes, na plataforma Lattes do MEC, verificar lá qual é o meu histórico. E a verdade é que eu tento trazer aqui um pouco do que eu desenvolvi academicamente, do que eu desenvolvi em termos de academia. Eu leciono algumas disciplinas, direito constitucional, processo constitucional, direito administrativo, direito tributário e, efetivamente, direito da seguridade social ou previdenciário, em várias instituições de ensino superior e pós-graduações. Cada uma a seu tempo, não todas ao mesmo tempo, que a gente não dá conta, né? Mas eu tenho toda uma experiência acadêmica e eu citei essas disciplinas afins porque, como eu disse, talvez sejam elas que nos dão algum suporte maior para conhecer e desenvolver essa matéria tão cara e tão árida, né? Tão cara no sentido de ser tão estimada, mas tão árida no sentido de ser tão complexa e difícil. E que, na verdade, nós vamos desmistificar algumas questões, porque eu considero o regime geral muito mais complexo do que o regime próprio. Talvez eu sou suspeito para falar, porque me dediquei mais ao regime próprio. Mas, enfim, a nossa intenção aqui é trazer pessoas para compreender o regime próprio e, na verdade, compreender a previdência do servidor público, de uma maneira geral. Então, fica lá à disposição de vocês. Eu tenho essa experiência acadêmica, tenho uma experiência prática, né? Eu estou na condição de procurador do Estado de Minas Gerais, lido muito com questões previdenciárias no Estado de Minas, já fui procurador-chefe do IPSENG. Na advocacia, quando exercia a advocacia, eu tinha efetivamente uma advocacia muito voltada para a defesa de servidores e, às vezes, de regimes previdenciários. Então, eu vivenciei muito a questão judicial e até administrativa. Então, depois está aí o meu e-mail, está à disposição, né, para aqueles que desejarem. Podem fazer o contato, só peço um pouco de paciência, eu respondo os e-mails, mas dentro de uma velocidade, né, razoável por causa dos compromissos que nós temos, mas eu sempre respondo e estou à disposição de vocês. Então, pesquisem lá depois na plataforma Lattes, né, do MEC, o currículo para verificar. E eu sempre chamo atenção para isso, é importante que vocês façam essa verificação com todos os professores, para ver qual é o conteúdo que ele pode passar, talvez qual é a posição que ele adota, não necessariamente a posição que vocês devam adotar, né? A pós-graduação é um ambiente de reflexão, é um ambiente de crítica, é um ambiente de debate, de discussões. Não é mais igual na graduação, que você tem que, às vezes, aceitar algumas coisas passadas como um dogma, sem discutir. Aqui não. A ideia é refletir, a ideia é efetivamente discutir e aprimorar o conhecimento. Tá? Uma questão de ordem técnica, como o nosso curso também é gravado, ele vai ser disponibilizado online, vocês fiquem à vontade para fazer perguntas. Eu só vou repetir as perguntas assim que vocês fizerem, porque o áudio não capta diretamente a voz de vocês, né, o pessoal presencial. Então eu vou repetir a pergunta para que o pessoal que nos assiste possa concatenar e organizar as ideias. Então não é
uma ideia de constrangê-los na repetição, não. E sim disponibilizar para o pessoal online a possibilidade de interlocução. Muito bem. Então, nossa matéria aqui será Introdução ao Regime Próprio de Previdência Social. E, na verdade, para falar de introdução ao regime próprio, eu preciso contextualizar o regime próprio, antes de chegar nele, contextualizar a própria Previdência. Muitos aqui já tiveram na graduação a disciplina, né, que trata da parte introdutória, da parte histórica. Aliás, o tema dessa aula é justamente a evolução histórica, né, da proteção social, da seguridade social, até chegarmos ao regime próprio. Muitos já tiveram isso, já leram nos livros, mas como eu disse, a ideia é dar uma abordagem um pouco diferente, com reflexões e críticas, entender os porquês de algumas coisas. Tá? Bom, quero recomendar também para vocês aqui que conheçam o conteúdo programático de cada disciplina. Nós tivemos um cuidado, né, de estabelecer um conteúdo para cada disciplina que vai ser ofertada aqui na pós. Então é importante que cada professor passe esse conteúdo e que vocês acompanhem esse conteúdo. O nosso conteúdo dessa disciplina, dessa intervenção, começa com esse primeiro item que eu acabei de mencionar. A evolução histórica da Seguridade Social e da Previdência, histórico da proteção social dos servidores públicos. Será o tema, inclusive, da aula de hoje. Conceito de Seguridade Social, princípios da Seguridade Social, as fontes do direito previdenciário e a competência legislativa. Ainda dentro desse conteúdo programático dessa disciplina, organização da Seguridade Social, princípios do direito previdenciário. A gente já nota aqui uma diferença, né, entre os princípios da Seguridade Social e os princípios do direito previdenciário. Eu falo que a cada vez mais nós procuramos algumas especificidades, e o direito previdenciário vem cada vez mais atraindo alguns princípios próprios. Eu digo que chegou a ponto de ter uma autonomia, não só acadêmica, fática, mas a ponto de exigir, né, que haja uma codificação da legislação previdenciária. As normas que tomamos de empréstimo aí, né, já não respondem mais um sistema previdenciário que se exige. Eu falo disso não só de uma codificação da legislação material previdenciária, mas também da legislação processual previdenciária. Eu acho que essa exigência já acontece há muito tempo. Tivemos um retrocesso, a meu sentir, porque já tivemos uma consolidação da legislação previdenciária no Brasil, né, a CLPS, que acabou, retrocedeu, e acabou que a disciplina normativa do direito previdenciário passou muito para a Constituição de um lado e atos normativos infralegais de outro. A lei ficou um pouco ali esquecida, né? Então acho que nós temos que retomar essa ideia de codificação da legislação. Mas isso será tema para a nossa investigação. Autonomia científica, né, que diz respeito a isso que eu estou acabando de mencionar. Regimes previdenciários, previdência dos militares e dos congressistas, direito adquirido, expectativa de direito e direito expectado na Previdência Social. Já adianto que não há sinonímia entre expectativa de direito e direito expectado. São questões diferentes que nós iremos abordar aqui. E aplicação e interpretação das normas previdenciárias. Então é a disciplina introdutória do curso de pós-graduação. Ela tem um apelo pelo próprio programa muito teórico, mas, a despeito desse apelo, a intenção nas aulas mais adiantadas, né, talvez nas duas últimas aulas, é trazer casos concretos em que nós utilizamos do que aqui foi falado. Como eu disse, temperar um pouco de teoria e prática. Mas claro que a gente precisa dos fundamentos. Bom, a bibliografia sugerida, eu falo que o melhor livro do mundo é o meu. É óbvio que eu tenho que falar isso, porque se eu não falar que o meu livro é bom, quem é que vai dizer, né? Então, esse livro é de minha autoria, ele está na 6ª edição. Então,
alguma coisa ele deve ter, né, porque realmente chegar à 6ª edição não é fácil. Mas eu queria contar uma história sobre ele. Esse livro, a primeira edição dele é de 2004. Se vocês contextualizarem 2004, foi logo após a emenda constitucional número 41 de 2003. Em 2004, não existia, com essa proposta, com esse nome, nenhuma obra sobre o tema. Curioso, não existia nenhuma obra sobre o tema. Por quê? E isso, inclusive, foi que me chamou a atenção para a elaboração dessa obra. Esse livro ele não foi elaborado em 2004. Ele começou a ser pensado em 1998, quando eu ainda pensava em ingressar num programa de mestrado. Ingressei no programa de mestrado com a proposta, né, de projeto sobre a previdência dos servidores públicos, do regime próprio, desenvolvi a dissertação do mestrado na previdência dos servidores públicos, com esse título, Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos, e a dissertação de mestrado, né, que demorou aí, porque antes mesmo de ingressar no programa eu já pensava no projeto, que demorou aí 6 anos então para se transformar numa dissertação, é que virou livro. Então, tem conteúdo, um conteúdo acadêmico, tem um conteúdo prático, tem um conteúdo efetivamente sobre a previdência dos servidores. Então, é importante salientar isso, porque nós temos vários agora depois que muitas emendas passaram a ocorrer, nós temos várias obras, muitas obras excelentes, mas algumas que simplesmente copiam e colam a legislação, ou que trazem ali alguma referência jurisprudencial, de julgados, sem nenhuma explicação, ou sem nenhum questionamento. Né? Então nós temos que ver qual é o quilate de algumas obras, porque tem obras que são feitas até em volume fininho, eu acho que é mais para divulgar o nome do autor do que efetivamente para trazer um conteúdo para o leitor. Né? Então, fica aí reforçado, né? Nós iremos adotar essa bibliografia ao longo do nosso curso. Esse livro, também de minha autoria, Direitos Previdenciários Expectados, só um detalhe, esses slides também serão disponibilizados a todos vocês. Tá? Eu atualizei, está tudo atualizado, então será disponibilizado. Direitos Previdenciários Expectados, a segurança na relação jurídica previdenciária dos servidores públicos. Este livro é a tese de doutorado. Então, na verdade, pensem comigo, comecei a pensar em previdência em 1998 e defendi a tese de doutorado em 2015. Então, ele foi construído durante longo tempo e ainda não está acabado, porque tese a gente nunca termina. Né? Mas houve a defesa da tese de doutorado e houve a publicação do livro. Esse livro ele tem uma preocupação ainda maior, claro que bem focado em um tema que é, de certa forma, inédito, esse direito previdenciário expectado, e que vai merecer atenção minha na explicação disso daí. E eu tive um cuidado de ter uma robusta fundamentação teórica, mas também uma aplicação concreta e prática. É dizer, direito expectado é isso, olha aqui. Então nós veremos na prática o que é o direito expectado, que por vezes a própria jurisprudência, a legislação, trata do assunto, mas não com esse nome. Né? Trata de uma forma um pouco diferente, mas dentro da mesma lógica de proteção. Então tem esse livro também que nós iremos adotar. Um livro que, apesar de não ser específico do regime próprio, né, mas que traz aí uma visão bem interessante do regime próprio, para mim, um dos melhores livros e mais completos de direito previdenciário do Brasil, que é o Manual de Direito Previdenciário, dos autores Carlos Alberto Pereira de Castro e João Batista Lazari, que inclusive é professor aqui nosso do IEPREV, e que traz aí
esse manual de direito previdenciário, se eu não me engano, já na 17ª, 18ª edição. Além desse manual, ele tem prática em processo previdenciário, tem vários livros que são interessantes. Mas por que me chama a atenção o manual e o que ele pode ser útil para a previdência do servidor público? É porque ele trata de servidor público. E trata com propriedade, trata com profundidade, não aventura. Não é um copia-cola, ele faz reflexões. Inclusive, uma das teses que nós iremos analisar aqui no curso foi fruto de um debate entre eu e o professor Carlos Alberto, que surgiu num congresso e foi evoluindo e que ainda não se acomodou, nós iremos discutir aqui. Então, é uma interlocução interessante, né? E, inclusive, ele traz essa parte do regime geral, né? Também em algumas passagens voltando para o servidor público. É uma obra que eu também recomendo. Teremos aqui também uma matéria específica sobre esse assunto. Ela talvez não seja diretamente objeto dessa disciplina, introdução. Algumas coisas nós vamos falar sim, mas as revisões de benefícios previdenciários dos servidores públicos é uma disciplina autônoma. E tem o livro sobre o assunto, que é do professor aqui do IEPREV, Herculano José Ribeiro Júnior, do Nazário Nicolau Maia Gonçalves de Faria e do Rafael Antônio Queiroz Costa, que trata dessas revisões de benefícios previdenciários dos servidores públicos. E aqui tem detalhes interessantes, porque tem teses que são colocadas, testadas, aprovadas, teses colocadas, testadas e reprovadas, que eu falo no âmbito judicial, e teses inéditas que ainda não foram colocadas. E o curioso é que os autores mesmos, eles mesmos perceberam, e falam isso em várias passagens, a possibilidade de derivações das revisões. Porque a questão não é assim, estanque, ela é bem dinâmica, né? Então, quando você fala, por exemplo, revisão da aposentadoria por invalidez, tem muita coisa que cabe ali dentro, tem muita coisa a dizer sobre a revisão na aposentadoria por invalidez. Então, é uma abordagem interessante e nós iremos também adotar. Um livro que também será adotado até na própria introdução, pelo seu conteúdo histórico e por um detalhe importante aqui, apesar de inicialmente parecer ser distante o tema, né, dano moral no direito previdenciário, mas como eu disse, o livro traz uma parte histórica interessante e traz uma abordagem do ato administrativo de concessão do benefício e discute a natureza desse ato administrativo e discute efetivamente as características desse ato administrativo, que será interessante para a nossa abordagem aqui. Inclusive, a professora Vânia Alice, ela é professora dessa disciplina. Já sem ser a próxima aula, a outra aula, ela irá tratar com todos sobre os princípios do regime próprio de previdência social e os princípios em geral da Seguridade Social aplicados à previdência do servidor. Então, essa é a bibliografia que eu indico a todos. O livro de regime próprio, Direito Expectado, Manual de Direito Previdenciário, Revisões de Benefícios e Dano Moral no Direito Previdenciário. Claro, essas obras elas são obras condensadas, mas por vezes eu vou tratar de vários artigos, específicos em algumas revistas, em algumas compilações, que trate de um assunto que nos vai ser importante. Bem, agora vamos à matéria depois desse breve introito. Evolução histórica da Seguridade Social e da Previdência Social. Eu acho que essa matéria ela nos é passada de uma forma muito dogmática, de uma forma muito de decorar, né? Tem que decorar, você tem que saber quando surgiu, e muitas vezes a gente não sabe por quê, para quê e qual o reflexo disso na nossa vida, né? Eu digo o seguinte,
Estudo da história não é só para dizer que você é erudito. Ah, eu sei a história, eu tenho erudição. Até pode ser importante. Mas a ideia de conhecer a história, principalmente em previdência, é conhecer o passado para promover interferências seguras no presente, visando e pensando no futuro. A própria palavra previdência já nos traz uma ideia de tempo, dessa questão intertemporal, passado, presente e futuro. Não conhecer a história da previdência, mesmo para aquele profissional militante ali na lida, é um erro crasso. Só para se ter uma ideia do que eu estou dizendo, certa feita eu estava numa reunião, já bem adiantado, depois de várias emendas à Constituição, depois da emenda 20, da emenda 41, da emenda 47, da emenda 70, da emenda 88, que foi do ano passado. Então, quer dizer, tem pouco tempo, um profissional virou para uma equipe e disse, olha, nós temos que promover a abertura para que o capital, capitalizado nos fundos previdenciários dos servidores públicos, possa ser investido em financiamentos, em financiamentos habitacionais, em empréstimos, em outras áreas. Bom, para aqueles que conheciam o que ele estava dizendo, poderia soar econômica ou financeiramente como uma oportunidade interessante dos fundos aumentarem a sua receita. Mas, por outro lado, aqueles que conhecem a história, e eu vou tentar demonstrar isso daqui, percebeu nitidamente que seria um retrocesso. A ideia, no avanço das reformas constitucionais, principalmente, foi evitar que o recurso previdenciário saia da Previdência. Manter o recurso previdenciário à disposição da sua finalidade, qual seja o pagamento, a honradez dos benefícios previdenciários. Então, aquele discurso, naquele momento, apresentava uma inconsistência muito grande e demonstrava que aquele que estava dizendo não conhecia o passado. E os erros que foram cometidos por causa dessa questão. Então, não são não são poucas as vezes em que uma pessoa, por não conhecer da história, comete um equívoco que pode comprometer, inclusive, o próprio sistema. Então, essa necessidade de conhecer a história, ela se faz presente. Tem um autor, Bertrand Russell, ele foi citado aqui, chegou a nosso conhecimento, por um dos maiores previdenciaristas brasileiros, já falecido, que é o Celso Barroso Leite. Ele traz essa passagem, citando Bertrand Russell, da pré-história. Quando o homem primitivo, nas brumas da pré-história, guardou um naco de carne para o dia seguinte, depois de saciar a fome, aí estava nascendo a previdência. Interessante a passagem, bem profunda. Você se coloque no lugar do homem da pré-história. Estou te xingando, não. Estou só tentando que você se coloque naquele lugar. Você vai caçar para quê? Para se alimentar. A necessidade é real. Ela é presente. É uma necessidade que acontece naquele momento. Ele foi lá, caçou, se alimentou, satisfeito, sobrou a caça. O que ele pensou? Vou guardar um naco de carne para o dia seguinte. Por que ele vai guardar um naco de carne para o dia seguinte? Por vários motivos. Talvez porque ele não tivesse saúde no dia seguinte para poder caçar. Talvez porque não tinha caça no dia seguinte. Talvez porque uma intempérie o impedisse de caçar. O que aconteceu? O que pode acontecer, na verdade? O que são essa intempérie, essa falta de caça, essa falta de saúde? É o que nós chamamos de riscos. É o que nós chamamos de contingências, de restrições que podem impedir a sobrevivência da pessoa ali, no caso. Então é melhor ela guardar o naco. Por que ele estava fazendo previdência? Pelo próprio nome. Prevendo uma situação futura, possivelmente certa,
ou ainda que incerta, ele não queria correr aquele risco. Veja então que essa passagem, ela nos traz uma ideia de que a previdência ela é quase que um instinto do ser humano. A necessidade de proteção é instintiva do ser humano. É inerente à condição humana. Isso é muito bacana. Se você pegar o livro da Hannah Arendt, da condição humana, baseado lá naquela ideia dos gregos antigos, você vai verificar que a ideia de proteção é uma necessidade humana. Isso está em nós. Eu faço uma comparação, verificando os outros animais aí na natureza. O ser humano é um dos poucos animais que depende dos seus genitores para poder sobreviver. Já viram um bezerro nascendo? Ele já nasce de pé, mamando. Um gato, um cachorro, um bezerro, os animais em geral. Eles não têm a necessidade que nós, seres humanos, temos. Nós temos isso como uma necessidade instintiva. Agora, eu vou falar que a previdência social surgiu no mundo lá na pré-história? Bom, eu acho que não. Não porque, veja que eu tomei o cuidado de falar em previdência social. Eu coloquei um adjetivo depois da palavra previdência. Talvez o instinto tenha sido percebido nas mais priscas eras aí, na mais remota era, mas o caráter social da previdência aconteceu um pouco adiante. Usando aí o recorte histórico, eu vou passar para a antiguidade. Na antiguidade, aquela legislação antiga, vários códigos antigos, a gente quando estuda no direito, aqueles que fazem direito, história do direito, percebe a criação de algumas formas de amparo, principalmente por meio dos fundos. A ideia era amealhar recursos para cobrir as chamadas contingências. Isso aí é muita ideia da Previdência, e que hoje é muito explorada na Previdência privada. A ideia de capitalizar, juntar, manter um fundo previdenciário para pagamento de algumas contingências. Então, na Idade Antiga, havia muito essa legislação, mas muito tímida. Talvez uma forma mais de extensão de uma sobrevivência do que propriamente uma preocupação de previdência social. Eu não posso falar que os fundos de amparo da antiguidade teriam sido aí a primeira iniciativa previdenciária no mundo. Ainda não, está muito tímido. Na Idade Média e na Idade Moderna, mas principalmente na Idade Média, começam a surgir as chamadas mutualidades. A mais evidente delas, as mais evidentes, são as chamadas corporações de ofício. Então, reuniam-se ali trabalhadores que talhavam a madeira e passavam de pai para filho o conhecimento de como talhar a madeira. Acontecia na madeira, na construção naval, na pedra, e uma série de corporações de ofício trabalho. Perceberam a necessidade de cuidar daqueles trabalhadores que um dia se acidentassem, a hora que estivesse batendo o martelo lá, quebrasse a mão e não pudesse trabalhar no outro dia. Começaram a pensar no seguinte: olha, vamos arrecadar aqui um dia de serviço de cada um, vamos manter uma caixinha, um fundo, para que a gente possa utilizar daquele recurso para pagamento para aqueles que tiverem um período em que não possa trabalhar. Começa a surgir a primeira ideia de um auxílio-doença, Um auxílio-doença. Aí o trabalhador ficava o tempo todo contribuindo, saúde perfeita, nunca teve problema, o dinheiro lá paralisado, ele parava de trabalhar, já estava velho, o que fazer com aquele recurso que ele verteu para aquela caixinha? Devolve para ele? Se devolver para ele, devolve de uma vez ou devolve em prestações? Se devolver de uma vez, a gente sabe que isso se chama pecúlio. Se devolver em prestações, pode ter o nome de aposentadoria. Mas ninguém percebia naquela época o que estava sendo feito ali. Ele faleceu. O que fazer com o recurso que ele deixou lá?
Passa para a família. Passa para a família de uma vez, passa para a família em partes, uma pensão. Né? Começa, então, de uma forma muito artesanal, né, surgir a ideia de previdência. Mas ainda falta um componente. Eu não posso falar que aquela previdência da Idade Média ela era social. Ela era muito corporativa, grupal, muito de uma coletividade pequena, de um grupo de trabalhadores. Social ainda não. Tivemos aí a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? Já na passagem da Idade Moderna para a Idade Contemporânea, usando o recorte histórico. Todo homem tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e a sua família saúde e bem-estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e os serviços sociais indispensáveis e direito à segurança. Essa palavra é importante para a gente. Direito à segurança em caso de desemprego, doença, invalidez, viuvez, velhice ou outros casos de perda dos meios de subsistência em circunstâncias fora de seu controle. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, uma das primeiras, não essas mais recentes. Então veja que tudo evolui e contribui para um quadro, um cenário de proteção. Sabemos que na história constitucional, os direitos individuais, eles preponderaram durante muito tempo, principalmente aí na Idade Moderna, né? Quando a gente, já migrando para a contemporânea, passou pelas chamadas revoluções liberais, Revolução Francesa, Revolução Norte-Americana, Revolução Inglesa, e que proclamavam, melhor dizendo, os direitos de primeira geração, ou primeira dimensão, como queira, vida, igualdade, liberdade, segurança e propriedade. São 5. A vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. Percebam que era uma necessidade de uma parcela da sociedade muito bem característica, que era a burguesia, detentora do patrimônio e que não queria o Estado intervindo nas suas relações privadas. É a ideia da concepção do Estado liberal. Do Estado liberal, que nós conhecemos também na parte jurídica como Estado de Direito. Naquela época não era tão importante essa ideia de social, de proteção. Não tinha muito essa dimensão da coisa. Agora, tudo começa a mudar em alguns segmentos de algumas sociedades a partir de algumas leis que preocupam mais do que vida, liberdade, igualdade, propriedade e segurança. Ou melhor, tiram da palavra segurança um componente social, segurança social. Precisamos também da segurança social, dentro do direito individual à segurança. Não é só segurança no sentido físico, né? Estar seguro perante a invasão estrangeira, questão de segurança nacional, estar seguro perante a invasão de ladrões na nossa casa, segurança pública. Não. Eu preciso estar seguro também em relação às contingências. E vem uma medida que, para muitos autores, é considerada o nascimento da previdência social no mundo, e aí é dizer que não se tinha muito ao certo qual a diferença entre proteção, segurança e previdência. Parece que naquela época essas palavras soavam muito parecidas. Então vem a primeira ideia, e muitos autores colocam em obras, né, que a primeira iniciativa da previdência no mundo foi com a Lei dos Pobres de 1601, a chamada Lei Elisabetana, né, da Rainha Elizabeth. Na verdade, se nós pensarmos bem e analisarmos o contexto, não foi uma lei. Aquilo não surgiu em 1601. É uma consolidação de várias leis que surgiram antes dessa lei de 1601. Várias iniciativas anteriores, se a gente for observar mesmo, em 1583, em 1585, em 1590, eram várias leis na Inglaterra. Olha como tudo aconteceu. Primeiro criou
uma organização do governo inglês para cuidar dos pobres. Depois criou um corpo de servidores que iriam servir a essa organização. Depois criou uma forma de fomentar recursos para distribuir a essa organização. Foi tudo paulatinamente. Até que em 1601 se percebeu da necessidade de consolidar aquela legislação. E criou essa que ficou conhecida como Lei dos Pobres. E, um detalhe importante, aí sim, um diferencial. Criou uma contribuição de natureza tributária, compulsória, chamada de Poor Tax, a taxa dos pobres, né, que era cobrada em todas as paróquias, era compulsória. E quem pagava essa taxa era justamente aquele que não poderia, era justamente aquele que não se beneficiaria do recurso. Era aqueles que tinham propriedades, os burgueses. Veja que nessa época aqui, antecede a própria Revolução Gloriosa, que é de 1688, que proclamou os direitos individuais. E o Estado inglês teve uma iniciativa de interferir na relação privada para redistribuir renda. Notem então, e aí é onde eu quero chegar, a importância da participação do Estado na construção de um sistema de proteção social. Olha o adjetivo, social. Eu quero dizer e tentar demonstrar a todos que a proteção deixa de ser instintiva do naco de carne lá de trás, deixa de ser individual, corporativa da Antiguidade e da Idade Média e passa a ser social, coletiva, solidária, a partir do momento em que o Estado intervém no sistema. Foi necessário que o Estado instituísse uma taxa, uma contribuição, e essa taxa fomentaria o sistema deles. Então vocês podem avançar um pouco mais e me perguntar, é possível privatizar a previdência social? Eu vou dizer para vocês que só que ela vai deixar de ser social. Ela vai perder a característica socializante dela. Às vezes eu tento explicar para algumas pessoas, por exemplo, o chamado período de graça. O próprio nome já fala, grátis, né? Um período sem contribuição. Só é possível um período de graça em uma previdência em que há participação do Estado e que seja ampla, geral, né, e pública. Porque conceber um período de graça em uma previdência privada é dizer que alguns estão pagando por outros. E isso na previdência privada não soa muito bem, na medida em que eu procuro capitalizar reservas para o meu sustento.